Do ponto de vista dos porta-vozes do regime colonial português dos anos 50 do século passado, um dos principais problemas do ultramar em geral e de São Tomé e Príncipe em particular era o da escassez da mão de obra disponível para o trabalho assalariado. A população nativa da ilha, a sua elite económica e social, tendia a identificar-se com a administração colonial, considerando num estatuto socialmente inferior os serviçais contratados nas roças, maioritariamente angolanos e cabo-verdianos. É a tentativa de empurrar os nativos são-tomenses para este tipo de trabalho forçado, nomeadamente através do esforço de imposição do Estatuto do Indígena, que vai estar na origem do massacre de Batepá ou Guerra da Trindade. Na realidade, a população nativa de São Tomé, os chamados nativos forros, desde logo a sua elite de pequenos e médios roceiros, comerciantes, funcionários públicos, mas também a restante população de agricultores, pescadores, barqueiros, resistia fortemente a qualquer tentativa de os forçar coercivamente ao trabalho assalariado. Fosse nas roças, onde trabalhava a mão de obra importada de outras colónias, fosse nas obras públicas, onde eram sujeitos também a um trabalho compelido muito violento. Precisamente na transição dos anos 40 para os anos 50, agudiza-se o problema da falta de mão de obra, ou seja, da intensificação da procura de mão de obra africana e, por isso, de pressão sobre o recurso ao trabalho forçado. Por duas razões. A primeira é que sobem, explodem as cotações de vários produtos coloniais, designadamente do cacau e do café, que são a base da economia santomense. E, portanto, a procura de mão de obra para aumentar a produção. E, em segundo lugar, como sabemos, há uma alteração da política colonial no pós-guerra no sentido de incentivar, de fomentar as obras públicas e isso também exigia mais mão de obra para realizar os trabalhos públicos. Aliás, devo dizer-vos que, consultando a documentação originária na administração colonial santomense, verifica-se que desde o final dos anos 40 há várias queixas relativamente ao governador da colónia, o tenente-coronel Carlos Gorgulho, de que ele recorreria à população nativa para o trabalho forçado nas obras públicas. A coisa é desvalorizada como sendo intrigas da elite são-tomense contra o governador, mas o facto é que, escrevendo já durante o decurso dos trágicos acontecimentos de fevereiro de 1953, a então jovem estudante Alda Espírito Santo, mais tarde dirigente do Movimento de Libertação de São Tomé, diz que há muito tempo que se sabia que havia rusgas noturnas organizadas pelo governador Carlos Gorgulho para, como que, raptar, arrastar para o trabalho forçado população nativa
que ele metia em brigadas de trabalho para fazer as obras públicas, onde essa gente sofria violências físicas e praticamente o trabalho ou não era pago ou era pago menos que sumariamente. Mas o que provoca um verdadeiro clima de agitação em São Tomé é a entrevista dada pelo inspetor Franco Rodrigues ao jornal A Voz de São Tomé, em que, a propósito da execução do primeiro plano de fomento e das medidas necessárias para tal, ele parece defender a aplicação ao arquipélago do Estatuto do Indígena, ou seja, separar uma minoria de assimilados e, portanto, equiparados ao poder colonial branco da maioria dos nativos empurrados para a condição do indigenato, ou seja, para a condição do trabalho forçado. E dessa forma se nivelavam indígenas, fossem eles forros ou fossem eles contratados das roças que já eram indígenas. Apesar do propósito vir a ser desmentido publicamente por Gorgulho e pela administração colonial, o facto é que toda a gente sabia que o propósito do coronel Gorgulho era, com estatuto ou sem estatuto, obrigar a grande maioria da população nativa ao trabalho forçado, ao trabalho compelido, designadamente nas obras públicas que ele queria promover. Para isso precisava de destruir o estatuto de relativo privilégio intermediário que tinha a população forra. E para isso precisava de atacar a elite são-tomense que se opunha completamente a esse propósito. É claro que o propósito nivelador do coronel Gorgulho entre forros e serviçais ao nível do indigenato e do trabalho forçado conhece uma enorme oposição por parte da população nativa. Desde logo porque a grande maioria dela será compelida ao trabalho forçado. Em segundo lugar, porque reduz o seu estatuto social à condição do indigenato e também porque a ameaça vinha acompanhada de uma promessa de aumentos salariais, o que inflacionaria os custos de trabalho para aquela minoria de roceiros são-tomenses. Por tudo isto, o ambiente de agitação que se estabelece na ilha é grande. Em fins de janeiro, princípios de fevereiro, aparecem papéis manuscritos contra o regime dos contratos para os forros e o trabalho forçado, afixados em vários locais das várias localidades. Gorgulho responde com uma nota oficiosa a desmentir os acontecimentos. Tendo chegado ao conhecimento do governo que indivíduos desafetos à atual situação política, conhecidos como comunistas, propalam boatos tendenciosos no sentido de que os filhos de São Tomé irão ser obrigados a contratar-se como serviçais para trabalho nas roças, o governo esclarece que nenhum filho da terra deve dar crédito a essas atuardas. Antes deve denunciar à polícia tais indivíduos, porquanto o governo que tem a seu cargo a proteção dos nativos, conforme sempre o tem demonstrado, garante-lhes que nunca consentirá autorizar tais contratos. Mas de 2 para 3 de fevereiro a nota oficiosa é arrancada das paredes e publicamente rasgada. Por isso, Gorgulho dirá num relatório futuro para o Ministério do Ultramar que é nesses dias que se estabelece a, cito, atmosfera de agitação revolucionária. A 3 de fevereiro arma
os trabalhadores angolanos e moçambicanos das roças como cipaios, enquadrados pelos seus capatazes, e, juntamente com a polícia indígena, ataca a população da Trindade, que se defende com as suas armas gentílicas e soprando nos búzios para alarmar e mobilizar o povo. Dirá ele, no relatório que envia, que a 4 de fevereiro, mais de 200 nativos da Trindade atacam o posto da polícia indígena nessa localidade. São repelidos à granada e à metralhadora. Dirá ele também, usando as suas expressões, que se estabelece um nutrido fogo durante 4 horas. A população é perseguida e foge para dentro da mata. Há muitas baixas. Morre, aliás, um alferes branco da polícia indígena durante os confrontos. Muitos indígenas refugiam-se nas roças de São Tomenses, designadamente na roça do engenheiro agrónomo são tomense Celestino da Graça, que é considerado por Gurgulho como o chefe da suposta rebelião. Mas também há nativos que se refugiam em 2 roças de portugueses brancos. Brancos com alma de preto, dirá Gurgulho no seu relatório para o ministro do Ultramar. Chamavam-se eles, para que conste, Virgílio Lima e Carlos Soares. A 5 de fevereiro, há notícia de novas concentrações populares em Caixão Grande, na Madalena e em Santa Amaro. O coronel Gurgulho reorganiza então o seu dispositivo militar, dispensa a polícia indígena, cuja sede era aqui neste edifício atrás de mim, onde hoje funciona a polícia são tomense, era constituída por nativos, forros, de pouca confiança para o coronel Gurgulho, porque muitos deles tinham desertado nos acontecimentos dos dias anteriores. Ele vai apoiar-se em cipaios, ou seja, em serviçais das roças que são armados e enquadrados pelos seus capatazes, arma até reclusos angolanos e moçambicanos para participarem também como cipaios nas manobras e apoia-se sobretudo numa milícia de voluntários brancos que se oferecem maciçamente para participar nas operações. E então, a 5, 6 e 7 de fevereiro, desencadeia uma verdadeira caça ao preto. São assassinatos sumários, são casas incendiadas, quer de particulares de são tomenses, quer de casas de comércio, também de nativos forros. Em suma, são 1000 são tomenses que são atirados, amontoados nas prisões. A 8 de fevereiro, numa nota oficiosa em que faz como que o balanço da situação, o gabinete do governador diz que é preciso castigar exemplarmente os chefes e responsáveis, mas não só. Era preciso punir também os simpatizantes e até, diz ele, os elementos passivos, que tinham sido todos eles responsáveis por este, diz ele, ato de ingratidão abominável. E vai direito ao assunto. É que não seriam tolerados vadios miseráveis e todos seriam chamados, a bem ou a mal, a redimir as suas culpas pelo trabalho. E assim foi, e foi de forma impiedosa. Para justificar aquilo a que Alda Espírito Santo, escrevendo sobre os terríveis acontecimentos de fevereiro de 1953, chamou de matança em série e de loucura coletiva da quase totalidade da população branca, capitaneada por Gurgulho e pelo conjunto das autoridades civis e eclesiásticas, o capitão Gurgulho, nos seus relatórios para o ministro do Ultramar, inventa uma delirante teoria acerca de, e estou a citar as suas palavras, de um movimento puramente comunista de grande envergadura, tendo como objetivo São Tomé.
Foi o primeiro movimento comunista na nossa África, que associaria os comunistas de São Tomé a uma rede internacional que envolvia o Congo francês, a Nigéria, a França e os Estados Unidos da América. A isso se somava a culpa coletiva de todos os são-tomenses, manobrada pelos chefes da revolta, a elite nativa e Salustino Graça, o cabeça de todo o movimento conspiratório. Mas todos os nativos, desde o mais humilde até ao funcionário mais categorizado, estão pelo menos conhecedores do que se passava, de nada dando nota. Por isso mesmo desencadeia o que ele próprio chama uma depuração, uma limpeza radical. Despede todos os funcionários públicos são-tomenses da administração pública de São Tomé, porque, no dizer das suas próprias palavras, o Império não se sujeita às exigências dos nativos. Propõe ao Ministro do Ultramar que, a partir daí, todos os futuros funcionários públicos são-tomenses sejam unicamente recrutados entre portugueses brancos. Bom, e mais do que isto tudo, manda prender centenas de funcionários públicos, bem como centenas de outros santomenses não funcionários públicos, amontou-os em várias cadeias, sujeitando-os a violências e humilhações inomináveis, que vão custar a vida ou a incapacitação física a muitos deles, sendo certo que muitos deles também são sujeitos a terríveis torturas com vista a obrigarem-nos a confessar a sua alegada participação na conspiração que Gorgulho tinha inventado. Como escreverá um dos são-tomenses preso e seviciado, tudo não passaria de um descabido pretexto das classes alta e média, ficando a massa anónima da classe baixa à mercê do que quer que seja. Os mais de 1000 presos foram literalmente amontoados na cadeia civil de São Tomé, na fortaleza de São Sebastião, na praia de Fernão Dias, onde se improvisou um campo de concentração e de trabalho forçado a céu aberto. Também na Capitania dos Portos, que é hoje um Museu Nacional, e numa penitenciária, então num presídio, então em construção, destinado aos colonos brancos. Nos locais da prisão, os presos foram sujeitos a diversos tipos de torturas. Aliás, amplamente testemunhadas nos depoimentos que darão ao seu advogado de defesa, o Dr. Manuel João da Palma Carlos. Foram sujeitos a choques elétricos. Havia, aliás, uma famigerada cadeira eletrificada onde eram interrogados homens e mulheres. Foram sujeitos a violações sexuais, como documenta a investigação de Carlos Espírito Santo, tanto as mulheres presas como as esposas dos presos, por parte dos cabos e dos guardas. Foram sujeitos a espancamentos com chicotes e palmatórias. A sobrelotação das celas foi outra coisa sinistra. Alda Espírito Santo conta que na cadeia de São Tomé, na cadeia civil, meteram 47 presos numa cela exígua. Toda a noite pediram socorro, pediram ajuda, e quando na manhã seguinte abriram as celas, havia 30 mortos. Foram metidos em valas comuns, sem sequer haver registro de óbito. É preciso dizer que as torturas, as agressões, a fome, a sede, a sobrelotação prisional causaram doenças e lesões, muitas vezes irreparáveis, às quais muitos desses presos, pura e simplesmente, não sobreviveram. Aqui na praia de Fernão Dias, os presos eram acorrentados aos tornozelos, pela cintura, até ao pescoço, e assim ligados uns aos outros eram obrigados a transportar tinas com terra, com lama.
mergulhados em água estagnada pela cintura durante horas a fios e sujeitos às pancadas e às chicotadas dos guardas e dos capatazes. João Rodrigues Pedronho, um homem com então 62 anos de idade e 44 de funcionário público, deixou-nos um testemunho eloquente do que passou no campo de concentração, na praia de Fernão Dias. Chegado à praia Fernão Dias, fui logo mandado descalçar, sucedendo o mesmo a todos os meus companheiros de infortúnio. Assim descalços, amarraram-me na cintura com um cabo com o comprimento pouco mais ou menos de 1,5 m a 2 metros, numa das extremidades da qual foi também amarrado um dos meus companheiros, Quintero a guiar, ficando assim os dois atrelados um ao outro. Fomos obrigados a transportar pedra com uma tina cada um à cabeça. Dirigiram aqueles serviços a alguns capatazes, todos criminosos e condenados por crimes. Logo que nos viram com a tina à cabeça, começaram a vergastar-nos as costas e várias partes do corpo, com os chicotes feitos de tiras de borracha de pneu. Manuel João da Palma Carlos, o advogado dos presos, denunciará as violências aqui cometidas na praia de Fernão Dias como responsáveis pela morte de muitos dos detidos. Os corpos de muitos deles, aliás, foram atirados ao mar por ordem do coronel Gorgulho, com a seguinte frase que é bem elucidativa: Deita essa merda ao mar para evitar mais chatices. Provavelmente o governador Carlos Gorgulho e a administração colonial são-tomense subestimaram a capacidade que a elite de São Tomé tinha de se defender dos fortes ataques a que estava a ser sujeita. O facto é que elementos da elite de São Tomense em Lisboa escrevem ao ministro do Ultramar, Sarmento Rodrigues, contando-lhe o que se passava na ilha. Por outro lado, outros elementos também falam com Marcelo Caetano, que então é presidente da Câmara Corporativa, no mesmo sentido. E há um deles, João Batista Fernandes, que é negociante em Cascais, que escreve a Salazar, enviando-lhe também uma carta que um seu irmão lhe mandara, contando o que se passara na ilha de Fernão Dias e as sevícias que ali tinha sofrido. Meu caro João, após 99 dias de prisão, passando por transes horríveis e privações de toda a espécie, fui posto em liberdade em 10 do corrente, com a saúde altamente abalada por via de maus tratos corporais de que fui vítima. Fui preso aqui na roça no dia 4 de fevereiro. Precisamente no dia em que, dizem eles, arrebentou a revolução só concebível na cabeça sem miolo. Apanhei muita pancada, sobretudo na cabeça. Fui acorrentado 2 vezes, sendo uma das vezes com 2 voltas ao pescoço e enviado para trabalho forçado. Por outro lado, Américo Espírito Santo, em Lisboa também, contacta o advogado oposicionista Manuel João da Palma Carlos e convence-o a vir defender a São Tomé os presos que estavam na ilha. Em finais de março, Manuel João da Palma Carlos chega a São Tomé e, apesar das manobras que o Gorgulho faz para evitar a ação de Manuel João da Palma Carlos, o facto é que ele toma uma série de iniciativas decisivas para a defesa dos presos. Exige que as famílias visitem os presos, ele próprio os vai visitar e recolhe os seus depoimentos, ele próprio também recolhe as procurações que eles lhe passam para os poder representar e encoraja vários deles a apresentar queixa-crime contra os seus algozes. O que é facto é que em inícios de abril, mais ou menos, Gorgulho liberta um grande número de presos, mas parte deles considera-os indesejáveis e deporta-os administrativamente para o Príncipe. No entanto,
o vento começa a mudar a 19 de abril desse ano de 53. Carlos Gorgulho, o governador, é chamado à metrópole e com ele o comandante da secção de presos da Polícia Indígena, Santos Ferreira, o presidente da Câmara de São Tomé, Raul Simões Dias, e o chefe local da PIDE, um tal Falcão. Desses todos, só em finais de maio, Falcão é que regressa, o homem da PIDE, e traz a ordem de libertar todos os presos, exceto aqueles que estão implicados na morte do Alferes Amaral, da Polícia Indígena. Os homens implicados nessa morte serão julgados por um tribunal militar que vem de propósito de Lisboa, mas a 9 de junho os deportados no Príncipe também regressam. E é preciso dizer, o Ministério Público promove acusações de vários dos carrascos. Alguns serão mesmo presos e condenados, mas as queixas que eles tinham apresentado contra o Estado português por danos físicos e morais, essas não vão ter seguimento. Diga-se finalmente que ainda há um abaixo-assinado dos colonos brancos a exigir o regresso imediato do coronel Gorgulho a São Tomé, ao qual responde uma carta da elite de São Tomense ao ministro do Ultramar, repudiando completamente esse regresso a São Tomé. É preciso tentar compreender o particular contexto nacional e internacional que vai permitir ao governo de Lisboa tentar corrigir os excessos atrabiliários do seu governador em São Tomé, neste caso Carlos Gorgulho. É certo que o fará sem nunca perder a face, ou seja, a ação, a prontidão de Carlos Gorgulho na repressão dos amotinados será sempre salvaguardada pelo governo de Lisboa. É preciso considerar que nas colónias portuguesas, no início dos anos 50, florescia, entre jovens elites educadas, sobretudo, um pujante nacionalismo anticolonialista, que, face à violência dos acontecimentos em São Tomé, podia perfeitamente contaminar a elite são tomense, até aí bastante fiel e colaborante com o poder colonial. É certo também que uma campanha internacional à volta deste assunto poderia prejudicar gravemente o prestígio internacional do governo colonial, até aí largamente incólume, sobretudo no mundo ocidental. E é certo também, finalmente, que com a guerra colonial acabarão em definitivo as veleidades corretivas nesta matéria. É esse conjunto de condições que vai custar a cabeça do tenente-coronel Carlos Gorgulho. Retido em Lisboa, a 12 de maio, o tenente-coronel Gorgulho escreve a Oliveira Salazar, o chefe do governo. Queixa-se do apertado interrogatório de que teria sido alvo por parte do ministro do Ultramar. Defende a sua atuação em São Tomé e invoca os serviços prestados ao Estado Novo. Salazar responde-lhe naquele estilo cortante com que tratava destas coisas. Diz que o que é importante resolver nesse momento é saber se o tenente-coronel Gorgulho regressa ou não às suas funções em São Tomé. E diz ele que o Conselho de Ministros se debruçou sobre o assunto, elogiou a valentia do tenente-coronel Gorgulho, mas achou conveniente ele não regressar às suas funções e que de preferência o devia fazer por sua livre iniciativa. Cabia a Gorgulho decidir se queria ou não facilitar a execução da medida, tomando ou não ele próprio a iniciativa de se demitir. Coisa que ele faz. No dia seguinte escreve a Salazar apresentando a sua demissão do cargo. Restava o problema do louvor e da hipotética condecoração do governador Gorgulho, como era da praxe. Uma proposta do ministro do Exército no sentido de o louvar e de lhe ser atribuída o colar da Torre Espada é bloqueada por Salazar. E na realidade o que haverá é um discreto louvor do ministro do Ultramar que surgirá 5 meses após a demissão. Sarmento Rodrigues, em setembro de 1953, nomeia um novo governador para São Tomé, Francisco Pires Barata. Ainda hoje é sujeito a controvérsia o saber se o número exato de mortos nos acontecimentos
de fevereiro de 1953 em São Tomé. Por várias ordens de razões. Primeiro, porque a população pegava nos corpos dos caídos e enterrava-os na floresta ou nas povoações em condições de dignidade e segurança. Em segundo lugar, porque muitos dos que morreram nas cadeias vítimas das agressões e das torturas foram enterrados em valas comuns, sem registro. E também, como vimos na praia de Fernão Dias, muitos dos que morreram aí foram lançados ao mar também sem qualquer espécie de registro. Assim como controverso é também o saber-se qual é a relação entre esta memória ainda muito vivaz dos acontecimentos de fevereiro de 53 e o nascimento de uma consciência nacionalista e anticolonialista em São Tomé, que mais tarde se manifestaria no nascimento do Movimento de Libertação de São Tomé. Incontroverso, porém, como diz a investigadora Inês do Nascimento, é que todos estes acontecimentos desmentem a narrativa lusotropicalista acerca da exceção colonial portuguesa em matéria de relacionamento interracial e convivialidade, mostrando, pelo contrário, a natureza do colonialismo português e até que extremos de violência ele era capaz de ir em caso de desafio de revolta por parte das populações que dominava. A guerra colonial que surgiria poucos anos depois não viria senão confirmar tragicamente essa realidade.